Bom dia, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live da Abrasoft em parceria aqui com a Broadcom Symantec. Hoje nós estamos aqui com o Hugo Higashi, né, um especialista em segurança aí, com mais de 20 anos em experiência nesse mercado. Estamos aqui, hoje vamos falar um pouquinho mais de como simplificar o gerenciamento, né, de acesso com segurança, tá? Eu sou o Carlos Souza, sou executivo de produtos na Abrasoftware e gostaria mais uma vez de agradecer a todos e passar aqui algumas informações iniciais, né? Convidamos aí a todos a conhecer um pouco mais dos nossos canais, né, onde a gente coloca muito material, fala um pouquinho muito de soluções e também divulgamos as nossas lives, as nossas os nossos webcasts, aqui para levar um pouco mais de informação a todos, né? Então, eu convido a participar aqui tanto do nosso Instagram quanto do nosso LinkedIn, né? E também informá-los que ao final dessa apresentação, nós vamos abrir aqui para perguntas e respostas, né? Então, vocês podem ir encaminhando todas as dúvidas, perguntas no nosso chat e também vamos disponibilizar ao final dessa apresentação um link, né, no chat para uma pesquisa de satisfação e também um QR Code, né? Então, você pode apontar o seu celular aí para a tela, quando estiver aparecendo o QR Code, e responder ali a nossa pesquisa de satisfação, que é muito importante para nós, tá? Nós, como eu comentei inicialmente, nós estamos aqui hoje com o Hugo Higashi, né, especialista em segurança da Broadcom Symantec. Hugo, muito bem-vindo, obrigado pela sua participação, bom dia. Bom dia, Carlos. Obrigado aí pelo convite. Bom dia a todos. Deixa eu compartilhar minha tela aqui, só um minutinho. Ok, vamos lá. Bom, pessoal, o assunto hoje da minha apresentação vai ser simplificar o gerenciamento de acesso com segurança. Tá? Então, o objetivo da apresentação é falar um pouco de gerenciamento de acessos privilegiados, né? Então, e aí a gente tem uma solução bastante robusta no mercado, conhecida no mercado, chamado Symantec Privileged Access Management, tá? Chamado PAM, tá? Então, essa solução onde eu vou estar falando. Obviamente, é uma introdução, né, do que faz esse tipo de solução, do que ele endereça, quais os benefícios que ele traz. Então, eu vou falar um pouquinho técnico, mas obviamente não dá para atender, descer muito em detalhes de todo o potencial da solução, ok? Bom, a agenda, basicamente, eu falo dos casos de uso, né? Então, para que a gente adota esse tipo de solução, tá? E aí eu entro no overview técnico da solução em si, falo um pouco de diferenciais, né, da solução, e no final a gente tem também a parte de perguntas e respostas, tá bem? Bom, antes de entrar na solução em si, eu acho que alguns ou muitos podem estranhar um pouco. Quem conhece Symantec, quem conhece bem as soluções da Symantec, pode estranhar e pensar, poxa, mas a Symantec tem uma solução de cofre ou uma solução de PAM, né? Então, isso traz uma certa confusão no mercado, é bastante recente. Então, para quem não sabe, a Symantec hoje ela é uma aquisição da Broadcom, né? Então, a Broadcom é uma holding, né? Uma grande companhia, que fez primeiro uma aquisição da CA, né? Há alguns anos, depois a mais recente foi a Symantec, tá? Então, ela criou uma divisão de software muito forte e uma delas, dentro dessa divisão de software, ela criou essa divisão Symantec. E aí, o que faz mais sentido, né? Ela pegou os produtos de segurança que estavam dentro do portfólio da CA, que aí entra na nossa solução de PAM, né? De cofre de senhas, ela trouxe para o portfólio, para a divisão da Symantec.
Isso traz uma série de benefícios, né? Não só para os clientes em si, mas também para a unidade de negócio em si, para a tecnologia, porque cada vez mais, aqui a gente está falando de segurança, né? Então tem uma brand semântica muito forte, as tecnologias cada vez mais, vai existir uma integração entre as tecnologias, uma DLP, o IDM, né, o PAN, então tudo isso podendo ter uma integração mais forte, né, que hoje no mercado a gente vê muitas tecnologias aí ad hoc, né, elas atuam bem, mas atuam bem no seu nicho, mas as soluções estão atuam muito separadamente, né? Então a tendência é que dentro de uma mesma unidade de negócio a gente consiga evoluir as soluções e ter uma sinergia muito boa entre os produtos, tá? Bom, vou falar um pouco, sobre os casos de uso, né? Então a gente ouve muito nas empresas, né, em eventos, né, o conceito de Zero Trust, né? A gente vê, né, esses ataques mais recentes e até mais direcionados e elaborados, que foi, né, o próprio da questão do SolarWinds. Então, tudo isso faz com que exista uma preocupação muito forte hoje, até mesmo a pandemia, né, das pessoas trabalhando remotamente, faz com que as empresas tenham que investir cada vez mais em segurança, né? Então, isso é um foco muito grande. E o PAN, ele tem o seu papel, não é o único, mas tem o seu papel fundamental para poder garantir essa segurança, né? Então, ele vai no foco, né, de impedir ataques direcionados, né, quando a gente fala do SolarWinds, por exemplo, né? Então, ele tem esse objetivo de impedir esses ataques direcionados, essa questão de ameaças internas, mas ameaças não só pessoas internas ou que trabalham internamente dentro da empresa ou terceiros que acessam os sistemas, mas podem ser erros operacionais também, né, falhas humanas, né? Então o objetivo também, né, da solução é endereçar isso. A questão de compliance, né, que a gente cada vez mais, muitas empresas adotam a solução também para atender pontos específicos de compliance. A gente tem clientes que usam a solução só para atender o PCI, né, porque o PCI requer, enfim, uma série de controles, então também muitas vezes pode ser um caso de uso. A automação também traz um grande benefício, não é só segurança, compliance, mas a solução também tem esse objetivo de aproximar um pouco mais do pessoal de DevOps, né? Eu vou falar um pouco mais da solução, mas vocês vão entender essa questão de automação e integração com o pessoal de DevOps, tá? E essa questão da garantia de segurança em ambiente híbrido, né? Então, cada vez mais as empresas indo para a nuvem, então, como é que eu faço para gerenciar meus servidores que estão na nuvem? Então, esse objetivo da solução também tem que endereçar os ambientes clouds que as empresas estão adotando, tá? Bom, agora falando um pouco mais tecnicamente sobre o produto, tá? Sobre a solução, eu vou falar basicamente de 5 capacidades técnicas, tá? Que elas são críticas, assim, e da forma como vou apresentar, vocês até podem entender como um roadmap de como você pode implementar uma solução desse tipo, tá? Então, a primeira capacidade que aí, assim, todo mundo tem, qualquer tecnologia que você vai buscar no mercado tem que ter, e é algo que você precisa, é obrigatório, né, que a gente chama de cofre. No Brasil, o pessoal usa, às vezes, o termo PAN, mas o termo cofre é o que começou e o que no final muita gente fala, eu quero uma solução de cofre, que no fundo é o PAN, tá? Mas o cofre é uma capacidade, tá? É uma capacidade de você poder armazenar e colocar todas as suas credenciais privilegiadas nesse cofre, tá? Esse é o conceito, você pegar
todas essas credenciais de administrador, de root, enfim, todas essas credenciais que são privilegiadas e colocar nesse cofre, tá? E vincular essas contas privilegiadas aos usuários. Então, se eu sou um administrador de um Linux, um servidor Linux, eu vou vincular a minha conta com aquela conta privilegiada para poder acessar um determinado dispositivo, né, um determinado servidor, tá? Então, é isso que a solução, essa primeira função é o básico, é arroz com feijão mesmo. E é isso que todo mundo, que é a primeira coisa que você tem que fazer quando você implanta uma solução como essa, que é a gente criar o seu cofre, tá? Como é que você cria isso? Então, do seu lado esquerdo, normalmente você tem lá os funcionários, na verdade, os administradores, né, as pessoas que acessam os servidores ou o dispositivo de rede, enfim, qualquer coisa que seja do seu lado direito aqui, né, nessa cloud privada, pública ou on-premise, no seu data center, ou seus parceiros, né, se você faz um outsourcing, alguma coisa nesse sentido. Então, se as pessoas que têm acesso, ele passa pela plataforma, ele vai lá com sua identidade, o seu usuário, autentica, faz esse mapeamento, né, dessa identidade, você faz todo esse mapeamento, ele vai pegar uma credencial, né, conforme a política que você definiu, e aí você vai permitir ou não a pessoa acessar o determinado recurso do outro lado. Simples assim, tá? Então, você tem um cara no meio, que seria o PAN, o seu cofre, que ele armazena suas credenciais, quando a pessoa vai precisar acessar o recurso, passa por ele e aí ele consegue acessar o recurso. Tá? Simples assim, é isso. Essa é a funcionalidade que a gente fala, arroz com feijão, que todo mundo precisa quando quer implantar esse tipo de solução. E praticamente todos os vendors ou qualquer plataforma, tecnologia vai te oferecer isso. Tá? Segunda funcionalidade, capacidade também super importante, que é mandatório. Gravação. Tá? Então, todas as tecnologias poder toda a sessão gravada como se fosse um vídeo. Tá? Se eu precisar isso de uma prova forense, ou até mesmo garantir que a pessoa tem uma responsabilidade sobre os acessos, esse é o objetivo dessa gravação de sessão. Tá? Mas muita gente fala, pega os logs, manda para o syslog, eu tenho um CIEM. Ok, isso não quer dizer que você não possa enviar logs para o CIEM, mas o CIEM já recebe um monte de logs, já recebe um monte de coisa. Aqui a gente está falando de uma coisa simples e eficiente. Tá? Então, quando você quer e precisa de uma informação rápida para tomar uma ação rápida, você tem esses vídeos já gravados. Tá? Então, super importante. Também uma funcionalidade de gravação de sessão. Tá? E eu diria que praticamente todos os fornecedores têm essa funcionalidade, com algumas diferenças entre um e outro. Tá? Um dos grandes nossos diferenciais é a questão de não requerer, por exemplo, um módulo adicional. Isso está embutido dentro da nossa solução. Se eu tenho uma solução, a solução nossa, se você implantar a nossa solução, a gravação de sessão não requer um outro servidor da solução, eu não preciso ter, para ter a funcionalidade, ele já está embutido dentro da... Tá? Então, de novo, o que eu comentei, a pessoa vai acessar o servidor do recurso dos servidores, seja on-premise, seja no data center ou na nuvem, ele vai passar pela plataforma e aí, nesses acessos, toda a sessão vai ser gravada. Tá? É como se fosse um vídeo. Tá? Terceira funcionalidade, também super importante, que muitas vezes, eu diria assim, é muito importante, eu entendo como obrigatória,
tá? Mas que muitos clientes desconhecem, tá? Quando até muitos clientes que possuem a nossa solução, eu começo a fazer algumas perguntas para ele, e ele não possui essa funcionalidade habilitada, alguma coisa assim. Eu faço algumas perguntas e ele não sabe me responder. Aí eu falo, por que você não usa isso? Né? Por que você não tem essa funcionalidade habilitada? Por que você não implementa essa funcionalidade? Que a gente chama de Threat Analytics, tá? O nome parece algo, nossa, machine learning, né? Parece analytics, né? Parece uma coisa complexa, né? Vou ter que implementar aqui algo, né? Nossa, que vai ser, ele vai ter que aprender, né? Isso aí é muito complexo. Parece complexo, mas não é. Pelo menos assim, acho que vale a pena conhecer, né? Acho que cada vez mais existe uma evolução, você vai fazer sua implantação, você vai gravar suas sessões, as pessoas vão acessar. Em algum momento, você habilita uma funcionalidade para conhecer um pouco mais, né? O que está acontecendo no seu ambiente. Tá? Porque hoje você meio que não sabe o que está acontecendo. Você tem log, né? Você tem uma sessão gravada, mas você não sabe exatamente o que está acontecendo no seu ambiente. Por exemplo, você não sabe qual é o tempo de sessão médio das pessoas que fazem o acesso. Você não sabe quem é a pessoa que mais usa sessões abertas. Você não sabe se uma pessoa está acessando a plataforma de duas máquinas diferentes ao mesmo tempo. Então, essa funcionalidade vai trazer informações que você muitas vezes não conhece. Tá? Então, você, pelo menos, conhecer o que está acontecendo no seu ambiente. Para aí sim poder, de forma inteligente, que aí entra uma analítica, né? Ele coleta uma série de informações, poder adotar uma mitigação automatizada. Tá? E ele permite isso, você tomar uma ação de, por exemplo, ir lá fechar uma sessão de uma pessoa porque ele violou uma política sua, conforme sua regra de analytics que você implementou. Mas, para quem conhece CIEM, UBA, né, Web, esse tipo de coisa, sabe que existe um tempo de maturidade, existe um tempo para você evoluir. Então, primeiro você precisa conhecer. Então, Threat Analytics é uma função bem bacana, que é uma evolução, e eu diria que, assim, tem que ser obrigatório. Em algum momento, ele vai ter que ser obrigatório em termos de implantação. Tá? Bom, e eu falo que ele é basicamente um UBA para cofre, para PAN. Tá? É um mini UBA para PAN. Tá? Então, essa é a função dele. Tá? Então, ao invés de você, mas eu já tenho um CIEM, já tenho Machine Learning, já tenho UBA, já manda log para lá. Ok, quer fazer lá? Pode ter uma série se você é um expert naquela plataforma, ok, manda para lá. Mas aqui, eu diria assim, é um appliance, ele está pronto, ele já tem um monte de coisas prontas. É subir 1 ou 2 semanas, jogar dado, acabou. Você já tem a informação. Tá? Então, ele traz gráficos, enfim, ele vai dar um monte de informações que você muitas vezes tem em relatório, não tem relatório, inclusive, que você pode ter aqui. Tá? Você pode saber uma pessoa, que recursos que ele acessou, em que hora que ele acessou. Por exemplo, de repente você começa a ver pessoas acessando de Mac. Espera aí, mas Mac? Mac não é um dispositivo homologado pela empresa. Por que a pessoa, o administrador, está acessando da casa dele via um Mac? Então, são coisas que muitas vezes você desconhece. Né? E aí, na pandemia, você começa a ver essas anomalias acontecendo e aí o desconhecido acaba virando conhecido para você. Tá? Bom, e a quarta funcionalidade, bem bacana também, mas é uma evolução. Né? Então, ele eu diria, um valor agregado. Por que ele não é obrigatório? Nem todo mundo, eu diria assim,
sei lá, 30% dos clientes adotam essa funcionalidade, que é fazer um controle mais granular dos acessos nos servidores. Normalmente, quem usa essa estratégia de fazer um controle muito granular é porque ele quer proteger servidores de missão crítica, aquele servidor onde está o segredo da Coca-Cola. Tá? Então, aqueles servidores do PCI. Né? Então, são alguns servidores muito críticos que exigem assim, controles muito granulares, onde inclusive as regras vão ser muito mais complexas, muito mais, inclusive, difíceis de você implementar, de mudar, etc., para você poder garantir a segurança. Tá? Mas, bom, como é que a gente consegue fazer isso? Normalmente, um atacante, né, ele pode tentar passar por um administrador, né, pegar, sei lá, o seu usuário e senha, né, tentar passar por você e acessar o servidor, e aí passa pelo cofre e para acessar o servidor, ou ele pode ir direto, né? Porque, lembre-se, eu falei, ele é um cara que fica como se fosse um proxy no meio, né? E se o atacante for direto no servidor e ele conseguir chegar lá? Bom, aí entra essa solução ou essa funcionalidade de você poder proteger diretamente o dispositivo. E como é que a gente consegue isso? Instalando um agente. Tá? De novo, por que as empresas não gostam ou têm a dificuldade de implantar essa funcionalidade? Não só das regras que são muito mais granulares, né? Então, porque você tem que gerenciar, o operacional é muito complexo. Tá? Então, tem que ser aqueles servidores de missão crítica, que não muda muito, que não traga muita carga de trabalho, porque você tem um time reduzido, não adianta querer fazer isso para todos os servidores, que não é assim, o estresse de poder, mas o cara agora quer acessar o arquivo X, mas agora tem que mudar, não, agora o cara quer arquivo Y, não dá para gerenciar dessa forma, é muito complexo, tá? Então, e outra, você tem um agente, você tem que distribuir agente, você tem que atualizar agente, então tem uma série de complexidades operacionais por trás disso. Então, por isso que a gente fala que, na prática, o que eu vejo é os clientes adotando o uso dessa funcionalidade com a gente, mais focado em servidores de missão crítica, ou quando há uma necessidade muito específica para poder adotar essa tecnologia. Tá? E ele faz lá, sei lá, o que a gente chama de PPJ, né, que é o CHRoot, né, você colocar a aplicação no container, você, por exemplo, não permitir que o cara dê um kill lá no processo, né, então o cara quer lá, ele invadiu a máquina e agora quer, por exemplo, ele vai lá e tentar desabilitar o antivírus, mas o solução de antivírus já, ele por si mesmo não deixa ninguém matar, mas você tem dois controles agora, então, né? Você tem um cara que ele mesmo já não deixa, você não pode matar ele mesmo, e você tem um outro que não permite que ainda mate. Então você está dobrando, inclusive, o controle de não permitir esse tipo de ação, tá? Você tem arquivos que são gravados, dados confidenciais, sei lá, códigos, fontes, sei lá, de algum sistema, de alguma coisa muito crítica, e né, em algumas pastas. Então, mesmo eu como root, eu loguei como root, estou como root, eu não consigo acessar aquelas pastas e arquivos. E outros, se eu tentar acessar, eu sou alertado. Né? Então, isso é bem bacana. E por último, da funcionalidade por que eu coloco por último? Isso tem um propósito, eu coloquei nessa ordem porque é o que eu vejo como os clientes implantam, tá? Muitos clientes implantam dessa forma, tá? Então, é a funcionalidade que a gente chama de application to application, ou é o mundo, quando você pensa no seu cofre, integrando com o mundo DevOps, né? Então,
é aquilo que a gente fala, todo mundo agora quer integrar com o mundo DevOps, né, com os developers, com o pessoal de aplicação, né, de automação, né, aquelas coisas de ter essa na esteira a automação em si. Então, o PAN também não é diferente, tá? Mas isso tem uma complexidade muito grande, tá? Por que as empresas deixam isso para o final, tá? É uma funcionalidade que se implementa tecnologicamente fácil, porém, para coisa que a gente fala, tudo que é novo, legal, segue um novo padrão, novo conceito, implementa. Mas, né, e outra, como ele tem a funcionalidade de não permitir que, por exemplo, scripts e arquivo de configuração tenha mais senhas, que o servidor de aplicações tenha mais senhas para acessar um banco de dados, então todas aquelas contas de serviços que estão lá embutidas, hardcode, tudo isso, aí o objetivo dele é remover, acabar com isso, tá? Imagina isso, desculpa, desculpa, pessoal. Imagina isso, a complexidade de implantar essa funcionalidade. Então, o que a gente vê no mercado não é a tecnologia que é complexa, tá? É mais uma resistência, muitas vezes, na empresa, de você conseguir ir lá, conversar com uma pessoa de aplicação, né? Então, aí a pessoa vai falar, pô, mas é uma aplicação legada, mas essa aplicação daqui 2 anos vai morrer, mas nunca morre, mas é extremamente complexo, tá? Então, a gente sabe disso, então, o que já existe, o legado, principalmente, ele não é uma funcionalidade, vamos dizer, fácil de ser implantada. E outra, o cofre é uma solução de infra, né, de infrasegurança. A aplicação é outro departamento. Então, quando você precisa também, aí, assim, unir 2 mundos, né, apesar de ter o DevOps, unir esses 2 mundos também traz uma complexidade, até mesmo cultural, entre as áreas, para poder as coisas funcionarem. Porque o cara da aplicação vai falar assim, poxa, mas está funcionando, por que você quer mudar? Né? Você tem que convencê-lo realmente de que isso é mais seguro, né? Não vai ter mais hardcode, você precisa trocar a senha periodicamente, não dá para ficar aquela senha para sempre, né? Aqueles scripts, né? Então, tudo isso. E acho que a dificuldade maior é quando você tem aqueles arquivos de configuração de scripts, né? Porque uma coisa quais são eles? Onde estão? Né? Muitas vezes você nem conhece, né? Então você nem sabe onde estão esses arquivos. Ou às vezes até o cara da aplicação fala, bom, mas você tem um arquivo de configuração onde você armazena a senha, nem o cara sabe. Foi feito 3 anos atrás, nem o cara sabe que a senha está lá no hardcode, no arquivo de configuração. Então, enfim, isso traz uma série de desafios, né, para poder implantar essa funcionalidade. Então, basicamente, é essa integração, você poder integrar suas aplicações e fazendo essa interface com o cofre. A ideia ninguém mais sabe senha credencial de administrador nem de serviço. O objetivo final é ter isso, ninguém mais saber. E se precisar saber, é por um tempo bem limitado. Tá? Bom, com tudo isso, todas as funcionalidades funcionando, obviamente no seu ambiente híbrido, etc., você consegue aí, né, interromper essa cadeia de ataques que eu comentei lá atrás. Vou passar agora 3 vídeos. Eu decidi não fazer a demo direto, porque por conta de VMs até fica mais rápido aqui, mas eu vou comentando, tá? Esse primeiro vídeo aqui, a ideia é mostrar para vocês, esse aqui é a interface praticamente, vamos dizer, o cliente, né, o acesso web do usuário, né? Então,
Ele vai lá, tem a interface dele, ele acessa, o administrador vai lá, e ele tem os servidores, né, que ele consegue, ele pode acessar, tem a lista lá, e tem os métodos, SSH, né, pode ter RDP, pode ter outros métodos aí para poder acessar. Nesse caso, ele tem um método SSH. Então, ele vai acessar o SSH, clicou, e ele já abre o SSH. Veja que é legal. Peraí. Ele vai acessar. Veja que é legal o seguinte, ele acessou, ele nem sabe a senha. E o usuário que ele está logado é um admin, um usuário privilegiado. Tá? Então, mas ele está como admin, então não é ele. Lembre-se, a gente faz um link do usuário, ele como a credencial dele, que ele logou lá atrás, né, naquela console. Quando ele logou aqui, a gente faz esse link dessa conta privilegiada com esse admin. E aí, você observa que ele está tentando executar alguns comandos, PSWD, que é uma troca de senha. O cara tentando falar, pô, mas eu sou um admin, né? Vou lá, troco a senha dele, agora eu sei a senha. Ele não permite. Tá? Isso tudo eu estou fazendo, inclusive, sem agente, tá? Então, eu fiz o acesso no servidor, eu não tenho agente nenhum, e eu consigo fazer o que a gente chama de filtro de comando. Então, se ele mandou um PSWD, por exemplo, eu vou lá e bloqueio a execução do PSWD. Tá? E aí eu fico alertando ele, ó, se isso não você está fazendo, é uma violação. Se você fizer de novo, mais uma vez, então você começa a avisar ele. Na terceira vez, no caso, configurei 3 vezes, a ação que eu configurei foi de encerrar a sessão da pessoa. Tá? Então, isso tudo fica, além de gravada a sessão, tem logs, etc., fica tudo isso reportado. Tá? E eu não precisei nem de agente, eu usei filtro de comandos, uma blacklist, né? Eu não precisei nem fazer deploy de agentes lá no servidor. Tá? Olha que legal, eu não sei mais assim, eu consegui acessar o servidor, o objetivo que eu queria não posso mais saber a senha, eu já matei. Tá? Vamos no segundo cenário, que tem aí, eu estou mostrando algum cenário, porque tem cliente que cada um adota estratégias diferentes, tá? Esse aqui é um outro cenário, que eu também me loguei como usuário final, do lado direito, né, a gente tem lá, a pessoa tem acesso ao servidor, ao invés de ele acessar direto via SSH, ele vai fazer o que a gente chama de checkout, check-in de senha. Tá? Muito comum, o pessoal, quando criou o conceito de cofre no Brasil, falou do checkout, né? Quero fazer checkout de senha e tal. Esse é o que a gente chama de checkout de senha. E a ideia nesse caso, eu vou saber a senha. Tá? E, para ser mais seguro, eu posso criar uma forma onde eu posso saber a senha por um X tempo. Depois disso, mesmo que eu compartilhar, depois disso, a senha vai ser trocada e não vai ser mais útil. Tá? Então, veja aqui um exemplo. Ele nesse servidor, ele tem lá, ele pode, na verdade, né, ter 3 opções de fazer checkout de senha, tem 3 senhas. Eu deixei 3 opções só para mostrar as opções que você pode fazer. Desculpa. Aqui. Tá? Então, você pode visualizar somente, tá? E ele só aparece assim para você. Você pode... Esse aqui é o Breaking the Glass. Uma emergência, eu preciso acessar o servidor, não quero nem aprovação, eu preciso acessar o servidor, serviço down, eu vou acessar lá, alguém vai ser notificado, mas eu estou indo, tchau, fui. Quebrei o Breaking the Glass. Tá? E esse terceiro é uma solicitação para acessar uma senha, porque eu tenho uma janela de manutenção, sei lá, um exemplo.
Tá? Então, eu tenho uma janela de manutenção programada, eu vou lá, coloco o número de um ticket, tal, né? E aí, com isso, eu digo o motivo, né, por aprovador, vai passar isso por uma, que a gente chama de aprovação. Então, ele fica pendente até esse momento, enquanto não for aprovado por uma pessoa, não, o grupo de pessoas, eu não consigo ter acesso ou fazer o check-out da senha. E a terceira, que a gente chama, é um pouco diferente, tá? Que eu vou acessar a gente tá falando muito de SH, né? Mas de senha, agora é acessar um serviço web. Eu estou acessando uma console AWS, tá? Mas pode ser qualquer portal. Ah, eu tenho um LinkedIn corporativo que a senha é compartilhar, não quero mais compartilhar aquela senha no LinkedIn, porque se o cara sair, levou a senha, ele pode postar coisas da empresa. Legal, põe aqui. Né? Guarda aqui, ninguém mais sabe a senha. Né? Então, quando ele for acessar, ele sempre vai acessar por aqui. Né? Então, a ideia é essa. Então, serve para qualquer portal web, enfim. Isso aqui eu dei um exemplo aí, né, de AWS Console. Mas pode ser Azure, pode ser qualquer outro. Tá? Bom, gente, uma leitura bem simplificada que eu falei. Temos administradores, tem a solução PAN, tem os seus recursos aqui, né? Então, um componente muito importante que tem que estar junto, sempre implementado, você pode usar o que você já tem implementado aí, é uma solução de multifator. Tá? Então, autenticação multifator. Você pode usar o que você já tem aí, as pessoas usam para acessar a VPN, né? Então, usem um multifator, um segundo fator para poder acessar a ferramenta. Então, a solução vai suportar, sei lá, redes, vai poder, inclusive, tem cliente nosso que usa federação, então, a gente faz uma federação para um outro cara, a pessoa é redirecionado lá para um identity provider, faz toda a autenticação com duplo fator de autenticação, volta para a solução, depois de autenticado, ele acessa o portal da plataforma e assim ele consegue acessar os recursos. Então, mas o que eu quero dizer independente se você precisa adquirir ou não, tem que usar uma autenticação de multifator, porque lembrando, esse acesso do administrador em si, ele é um administrador, não é um usuário comum, ele é um usuário que tem acessos muito mais privilegiados que um usuário comum. Tá? Então, uma autenticação multifator é super. A gente tem, né, fora dele, o nosso Symantec VIP, né, que é uma solução SaaS, que pode, para quem não tem, usar essa solução também. Falar um pouco de diferenciais, bem rápido. Bom, muita coisa que eu comentei, mas, bom, por que rápido retorno, né? Então, ele é uma plataforma Virtual Appliance, né? Ou ele roda, né, sei lá, em clouds, né? Então, AWS, né, Azure e tal. E isso faz com que você tenha um custo operacional muito baixo. Tá? Então, ele já vem com o sistema operacional já, né, todo reduzido, tudo com serviços cortados. Você não tem acesso ao root, você não consegue acessar o sistema operacional só com o nosso suporte. Tá? Só quando se você precisar acessar, só junto com o nosso suporte, as chaves são geradas on the fly, junto com o nosso suporte, você não consegue acessar. Tá? Então, todo patch que é instalado, tudo controlado, já tem um banco de dados instalado. Então, assim, você gasta menos em licença, menos sistema operacional, atualização muito mais simples. Então, você tem um custo operacional muito. Você não precisa fazer um mega projeto para fazer upgrades, por exemplo. Entendeu? Você faz um upgrade sim, porque é um software muito mais controlado, muito mais fácil, né, de você fazer a operação. Escalabilidade, eu vou falar um pouquinho depois também, porque isso. A proteção em camadas, né, então a solução, que eu comentei, você pode ter ele como se fosse um proxy, um gate, ou também com agentes, então você pode ter os dois juntos, né, em camadas, né, então
Pode ter o Threat Analytics, que eu comentei também, então vou plantar ele, vai entender um pouco mais sobre o seu ambiente. Então, tudo isso são proteção em camada. E liderança da plataforma. Tá? Então, isso aqui é um exemplo de uso de recurso, né? Quando você usa a nossa solução, a quantidade de servidores que você vai precisar, ela é muito menor do que a concorrência no geral. Ok? A gente fez muito investimento em termos de escalabilidade, tá? Então, a gente fez aí alguns benchmarks, o pessoal de marketing, da engenharia fez um benchmark em termos de escalabilidade da plataforma, aí trouxeram alguns dados, né, dos testes que fizeram e tal, que foi bem bacana. Então, imagina, 121 milhões de requests, né, da parte de application, né, a parte sem usar o cache, né, para o PAN por dia, né, então é um volume muito grande. Tá? Então, eles fizeram um teste aí com 500 mil dispositivos. Tá? Eu acho que no Brasil, ou menos na América Latina que eu cubro, está muito longe disso, tá? Mas a gente tem clientes, para vocês terem uma ideia. Por que eles fizeram com 500 mil? Porque a gente tem clientes, cara, que beira aí, tá? 150, 100 mil devices fácil, tá? A gente tem clientes que beira isso fácil. Por isso que teve um investimento muito forte em termos de escalabilidade da plataforma. Tá? Eu estou falando coisas, funcionalidades que não é aquela coisa que fica para fora, sabe? Uma coisa de, mas são coisas que ninguém vê, né? Mas que a empresa investe. A gente investe em ter uma solução robusta mesmo, para poder atender principalmente os grandes clientes que usam muito, ou quando exige muito capacidade da solução. Bom, eu falei de solução proteção em camadas, né? Então você tem o PAN, né? Se você tiver uma solução de IGA também, ele vai fazer a sua proteção, cada um tem a sua função, né? Um complementa o outro, e também a parte de segurança de API também faz parte tem que fazer parte da sua estratégia. O Company Cole, que é um dos analistas que fazem a avaliação da nossa solução, fez alguns comentários, né, que a gente tem uma ampla variedade de sistemas, né, atende aí, né, essa parte de funcionalidade mais granular, tem a parte de host, né, que a gente fala de agente, de proxy, né, os dois, e até fez o comentário por estar a solução debaixo de uma brand chamada Symantec, que é muito forte hoje no mercado. A gente continua investindo muito pesado. Software de segurança, é o que eu falo, é um cofre, né? Então, a gente precisa investir e homologar e ter seu certificado de Common Criteria, né? Então, a Broadcom entende que isso é importante. A gente tem clientes do governo muito conhecidos, né? Principalmente nos Estados Unidos, exigem esse tipo de certificado. Então, a gente, pesadamente, a engenharia investe em ter esse tipo de certificação, porque o que a gente fala, é um cofre, né? Então, um cofre que precisa do seu certificado, tá? Bom, eu falei muita coisa, mas, poxa, você não falou nada de... mas é um produto técnico, não tem uma coisa que brilha os olhos, não é uma coisa, né, que muitas tecnologias a gente vê aí, mas é um produto que que a gente fala, resolve um problema técnico, né, e dentro de casa, muito dentro de casa, né, mas que tem um benefício muito bom mesmo, tá? E eu acho que isso que é bem legal dessa plataforma. E falando em futuro, né, que a gente tem uma série de soluções, né? A gente tem o PAN, né, tem IDM, a parte de IGA, né, IDM, tem a parte de autenticação, né, autenticação avançada, né? Tem a parte de gerenciamento de web sessão, tudo também. A gente está criando uma plataforma, né, na verdade, modernizando, né, todos os produtos, criando uma plataforma que a gente chama de Security Service Platform. Tá? A ideia é pegar
todos os nossos produtos e transformar eles como serviço, tá? Numa coisa mais moderna. E o legal disso tudo, esse lado direito, vocês podem ver o Symantec Cloud Security and Global Intelligence Network. A Symantec tem uma rede de inteligência global. Eu já ouvi falar aí que tirando do governo dos Estados Unidos, é a segunda maior rede de inteligência global. Sim, não é nada oficial, mas eu já ouvi falar algo relacionado, mencionando isso. Mas existe muita informação lá, tá? Muita informação que podem ser consumidas por um PAN. Tá? Imagina o seguinte, você tem uma solução, tudo da Symantec, tá? Um endpoint da Symantec, tem tudo da Symantec. Aí, você está acessando a da sua máquina, de repente você pegou um vírus. O endpoint da Symantec que você pegou, acusou um vírus. Ou um DLP, você está usando um DLP, você tem um DLP. Você foi lá, fez um monte de acesso e tal, seu risk score aumentou. Você é o administrador. Naquele momento, você vai acessar um servidor via PAN. Se o PAN conseguir consumir essas informações, ter essas informações, né, que a gente chama que esteja no Global Intelligence, ele vai pegar essas informações para falar, peraí, você está com, né, parece que tem um vírus, né, tá aí, acusou um vírus, o seu risco pelo DLP está meio alto. Eu não vou deixar você acessar o servidor, hoje não. Então, você pode ver que você pode começar a pensar e ter uma sinergia entre as plataformas. Essa é a ideia de poder usar essa rede de inteligência, essa unificação entre as plataformas e ter essa base de informação entre os produtos da Symantec. Tá? Bom, gente, deixa eu ver aqui, acho que até quase no horário. Basicamente é isso que eu queria falar. Espero que vocês tenham entendido bem. Não é que eu falo, não dá para descer muito o nível, mas é para ter uma ideia de o que a plataforma faz. Aqui tem alguns links, tá? A Symantec, a gente tem um blog, tá bem interessante, de todos os produtos da Symantec. Não só o PAN, tem alguns papers lá, né, que a gente fala sobre o PAN, tá? E esse domínio security.com, né, é da Symantec, tá? Então é interessante porque quando eu até vi esse domínio, né, bem genérico, é da Symantec, tá? Então é onde a gente coloca algumas reportagens, enfim, bem bacana, bem legal. Tem newsletter, tem a parte do Zero Trust, do PAN, sai muita coisa interessante nesse blog, vale a pena acessar ele e entender um pouquinho mais, tá? Bom, eu vou abrir agora para perguntas e respostas, não sei se alguém tem perguntas, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no chat. Ô, Hugo, é o Carlos falando. Nós temos aqui algumas perguntas, sim, tá? Eu vou até iniciar aqui, fazendo as perguntas. Temos aqui a participação do Ricardo Camargo, ele não deixou o nome da empresa, mas ele fez a seguinte pergunta, Hugo. Quanto tempo de projeto para ter um resultado? Bom, e aí uma coisa interessante do PAN, eu acho que para quem conhece solução de Identity Management, muitas vezes fica um pouco frustrado quando a gente vê solução de gerenciamento de identidade, de acesso, tá? Porque são projetos complexos, muitas vezes a empresas se gasta uma fortuna e não traz resultado. O PAN já é um pouco diferente, tá? Ele tem, você muitas vezes consegue colocar ele em 2, 3 meses, você consegue colocar ele em produção e já ter, colocar alguns servidores, lembra aquele que eu coloquei, né? Você começar a criar seu cofre, colocar alguns dispositivos e colocar alguns acessos já sendo controlado pela plataforma. E aí você vai adicionando novos servidores, mais pessoas, novas funcionalidades, mas
em 2, 3 meses, ele é um soft appliance, você sobe isso rapidamente. Ele tem toda a parte de cluster, ele mesmo faz cluster, ele mesmo tem VIP, tudo. Você não precisa instalar banco de dados, não precisa instalar sistema operacional, não precisa instalar nada. Em um dia você sobe os clusters, assim, muito fácil. Tá? Então, o resultado, em 2, 3 meses, você já consegue ter isso em produção e ter resultado. Tá? Que é bem bacana. Excelente, Hugo. Temos aqui mais algumas perguntas. A pessoa aqui, nesse caso, não se identificou, né, mas ela perguntou aqui o seguinte: se eu tiver vários data centers ou nuvens contratadas, consigo ter uma solução implantada de forma distribuída? Sim. Então, a gente tem clientes numa situação como essa, a gente tem data centers no Brasil, Estados Unidos, né? Então, ele coloca alguns servidores, ele tem, por exemplo, ele usa não só como DR, tá? Mas também ele tem servidores nos 2 data centers. Então, quem acessa, o administrador que acessa, está vindo dos Estados Unidos, ele acessa o cluster de PAN que está lá, tá? Então, ele acessa lá, não precisa vir para o Brasil para poder acessar um servidor que está lá. Então, ele acessa lá e fica lá. Tá? E existe esse sincronismo entre todos esses servidores entre os data centers. Tá? Então, é muito comum, 2, 3 data centers, isso é muito comum. Tá? Ok, Hugo. Temos mais uma pergunta aqui que acabou de chegar também, a pessoa não se identificou. Bom dia, no filtro de comando, conseguimos fazer o encerramento da sessão e enviar o fio, né, um relatório, ali, um report, né, para gestor, coordenador, gerência, diretoria, enfim, e bloquear o usuário que estava acessando? Sim, você a parte de relatórios, você consegue, isso tudo fica auditado, né? Então, essas informações têm relatórios prontos, né, que ficam lá, essas informações, você pode gerar os seus relatórios, e já tem alguns prontos, ou ele também tem REST APIs, caso você tenha uma ferramenta sua de geração de relatório, fazer consultas, pegar essas informações, extrair e emitir esses relatórios. Tá? Então, você pode, é o que eu comentei, eu dei um exemplo, né, de bloquear a sessão, mas você pode, por exemplo, desabilitar uma conta. Não é muito comum bloquear uma conta, porque às vezes a conta em si às vezes a conta do AD, né? O pessoal mais faz matar a sessão dele e aí notificar, por exemplo, um CIEM, e aí alguém tomar ação, mas isso não quer dizer que você não consiga fazer isso. Tá? Mas, ok, perfeito. Temos mais uma última aqui, Hugo. Conseguimos integrar a solução com soluções de ticket service, né, service desk, de mercado, então com a plataforma também de mercado para abertura de tickets, aí, de chamados? Sim, também. Isso é muito comum, muitos clientes têm aí sua própria solução de service desk, então você poder, aquela parte que eu apresentei, né, de quando a pessoa vai pedir tem uma janela de manutenção, ele vai precisar de uma credencial, fazer o checkout, né, então ele informar um ticket, então ele passa lá, faz todo o processo de criar um ticket, tudo, aí ele informa o ticket lá, e aí você consegue fazer essa integração para garantir que aquilo que ele está informando realmente tem um ticket aberto relacionado a isso. Mas dá para fazer assim. Entra a ServiceNow, o próprio da CA, também tem outros fabricantes. Tá? Certo, Hugo. Acabaram as perguntas, acho que a gente pode já começar a encerrar aqui, mas antes de encerrar, eu gostaria de agradecer já a todos aí. Aqui está o link da pesquisa que eu comentei, né, inicialmente, né, então você pode acessar através do link, né, que está aqui na tela, mas também acessar pelo QR Code, né, tem aqui o QR Code, você acessa pelo próprio celular, você consegue responder, não leva mais que 2 minutinhos, são 3, 4 perguntas ali, se eu não me engano, não me recordo agora exatamente, tá? É muito importante termos esse feedback de vocês aí, até para compartilhar com o Hugo, como que foi aqui, todo sobre o assunto abordado, a forma que foi abordado,
né, é muito importante para nós aqui, Brasoftware, Broadcom, Symantec, ter esse feedback de vocês, tá? Hugo, gostaria de agradecer imensamente aqui a sua participação, trazer um pouco de conhecimento aqui, realmente gostaríamos de ficar aqui mais tempo, entendendo mais detalhadamente a ferramenta, né, conhecer um pouco mais a fundo, fazer a demonstração mesmo, mostrar na prática ali como funciona, mas realmente o tempo acaba sendo curto aqui, tanto para o cliente que está aqui nos assistindo, quanto para nós também, né, mas muito obrigado pela sua participação aqui conosco, tá? Fica à vontade aí. Obrigado a todos aí, e bom dia, eu acho que, espero que tenham aproveitado, e se tiverem alguma dúvida aí, entre em contato com o pessoal aí da Brasoftware e estamos à disposição. A todos aqui que participaram conosco, muito obrigado, tenham um bom dia, uma boa quinta-feira, e o final de semana já está chegando aí, cuidem-se, né, vamos aí nos cuidar bem aí, porque o momento que estamos passando aí falando de saúde, né, de Covid, não está para brincadeira, tá, pessoal? Tenham um bom dia, muito obrigado pela participação de todos.